Meu quarto tá uma baguncinha e eu quero dar uma arrumada e separar coisas pra doar e pra vender também. Então, eu sempre começo tirando o que tem no chão e, tipo, eu vou por categorias, né? Eu já falei isso. Então, tem um sapato meu aqui, então eu vou pegar sapato aqui, sapato ali, guardando no armário. Aí depois eu vou pra casacos, depois eu vou pra roupas. Tipo, eu vou indo por categorias, assim. Daí eu esvazio tudo das mochilas, põe em cima da cama e vou guardando. E a bancada, geralmente, eu deixo pro final, porque sempre fica uma bagunça aqui. Eu comecei meu relatório, né, pra bolsa de pesquisa de iniciação científica, e aí eu tô colocando aqui os textos, né, que eu quero ler, a organização aqui, eu fui colocando alguns fichamentos, já algumas imagens que apareceram em textos, aqui um poema do Alexander Pope, que cita o mito que eu quero estudar, tem música também. Aí eu comecei a ler esse texto aqui, né, que vou usar provavelmente no trabalho, e tô anotando os dias que eu tô lendo, e vou colocar aqui o horário que eu comecei a ler, o horário que eu terminei, e aí em outra aba, né, eu tô com o fichamento aberto aqui pra fazer o fichamento em si, né, do texto. Então eu já tinha começado a ler, mas agora eu vou fichar de fato, né, copiar e colar as partes que eu acho mais importantes, e aí seguir a leitura, né, porque é um livro de 354 páginas, e daí eu vou lendo e vou atualizando aqui. Sinceramente, meu maior sonho nesse momento seria ter tempo pra ler tudo isso ao mesmo tempo. Porque assim, quais são as leituras atuais, né? Eu tô no Purgatório, já li o Inferno, e depois de ler o Purgatório eu vou pro Paraíso, da Divina Comédia. Tô no volume 1 dos Irmãos Karamazov, depois eu vou ler o volume 2. Beleza. Esses são os dois de não ficção que eu tô lendo, junto com os clássicos, né? Tirando as coisas da faculdade, que eu sempre leio por fora, né? Não tenho os livros físicos. Eu acabei de começar esse aqui, mas acho que vai ser leitura rápida, esse aqui também, que são livros mais curtos, né? Mas são de não ficção, então eu preciso de, tipo, energia, né? Pra estar lendo e estudando eles, entendendo eles, né? Esse é o único que eu leio sempre deitada antes de dormir, que não tem problema, porque é uma história mesmo, não é uma narrativa, um romance. Não é um romance romântico, mas é um romance. E daí, o que temos aqui, né? Bom, aqui tem alguns... Esse daqui eu tô lendo algumas partes. Já li alguns dos hinos, mas eu quero ler... Não sei se eu vou ler de cabo a rabo, mas planejo ler algumas partes dele também em seguida. Esse daqui também eu queria estar lendo enquanto eu leio a Divina Comédia, ou logo depois, porque ele vai falar do Trecento, do Quattrocento italiano. Ai, não consigo mostrar pra vocês. Esse capítulo aqui é o do Trecento, e é onde ele vai falar do Dante, né? Só que eu queria ler inteiro, né? Eu queria ler inteiro, porque eu já li o volume 1, que era a Antiguidade, esse aqui é a Idade Média. Enfim, queria muito ter tempo pra ler absolutamente tudo, né? E esse aqui, Vida de Dante, do Boccaccio, eu quero ler também depois que eu ler todos da Divina Comédia, né? Aí, depois que eu terminar a Divina Comédia e os Irmãos Karamazov, eu quero muito ler a Eneida e as Metamorfoses, né? Que eu li já algumas partes. E a Eneida eu já comecei, porém precisei pausar, como eu comentei. Só que, como é um livro de fôlego, eu queria realmente ler estudando e com toda a qualidade que esse livro merece, né? Então, esses três aqui, provavelmente eu só vou ler um de cada vez, no caso a Eneida e Metamorfoses, e provavelmente só depois de eu terminar os outros dois ali, que são grandes, né, de fôlego também. E aqui tem um tanto de não ficção. Esse livro eu tô pra ler já faz alguns anos, da Susan Sontag. E eu sempre acabo deixando mais pra frente, porque surgem urgências ou os livros que eu recebo das editoras que eu quero ler pra poder resenhar pra vocês, né, enfim. Porque ler os clássicos também, desde que chegou, eu tô doida pra ler.
O Polímata eu comprei faz alguns anos já. E eu tô doida pra ler, vocês estão vendo aqui, de Leonardo da Vinci e Susan Sontag. Isso me interessa muito, esse assunto sobre os polímatas, e é um livro do Burke, então tem tudo pra eu gostar. Só que eu fico muito nessa dúvida, porque eu não tenho tempo pra ler esses três ao mesmo tempo. Então, provavelmente, eu vou ter que escolher uma ordem, né? Esses aqui também, faz tempo que eu tô pra ler. Esses dois são quase o mesmo livro, né? Do Philippe Herrier, História da Morte no Ocidente. E aqui deve ser alguns pedacinhos, né? Ensaios, enfim, não sei se é assim que a gente traduz. Mas é em francês, daí eu já ia treinar o francês, né? Comecei uma vez, muitos anos atrás, e queria continuar. Aqui, já entrando no clima de Halloween, que eu separei também no ano passado, e no ano passado eu não peguei, mas esse ano, pelo menos um deles eu queria pegar. Temos História Noturna, do Carlo Ginzburg. Eu já li dele O Queijo e os Vermes. Não amei, mas entendo a importância, né? Então, não sei se eu vou curtir esse aqui, eu espero que sim. E História do Medo no Ocidente. Mas olhem o tamanho, né? Esse aqui eu andei comprando e talvez eu leia no próximo semestre, a depender, né? Aqui tem mais alguns da Contexto, que foram os últimos que andaram chegando junto com o Renascimento, que eu queria pegar algum deles também depois que eu terminasse aquele. E eu ainda separei e puxei aqui na estante alguns que eu também queria ler em breve, assim. Eu até fechei, deixa eu ver. Eu tinha puxado aqui sobre os Ossos dos Mortos, que eu tô há muitos anos pra ler também, eu ainda não peguei. E, deixa eu ver, esse aqui, que é Sempre Vivemos no Castelo, também na ideia de ler mais perto do Halloween, né, agora em outubro, juntamente com algum desses, Drácula, Frankenstein ou Abadia de Northanger, ou também algum desses, né, O Morro dos Ventos Vivantes e Fantasma da Ópera. Mas eu também queria ler esse do Mishima, que chegou da Companhia das Letras, que são contos, mas aí é outra vibe, né? Enfim, vocês entendem que eu tô, tipo assim, caraca, eu queria muito, muito, muito conseguir... Ah, tem esses aqui também, né? Esse aqui eu recebi da 34, que são 3 poetas moderníssimas, que eu quero muito conhecer. O Contos de Horror do século XIX, que eu quero recuperar agora também pro Halloween. E esse aqui que eu comprei da Mariana Henriquez, que é a Nossa Parte de Noite, que é... Não sei se é um romance inteiro ou se são contos. Agora eu não me lembro, mas eu quero muito ler também. E também tem essa vibe que eu gostaria de ler agora em setembro ou outubro. Enfim, tá muito difícil de escolher, assim, as leituras. E aqui também tem vários que eu quero ler, li lições, não, aulas de literatura russa, O Ano do Pensamento Mágico, 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, quero muito ler também. Seu Dedo é Flor de Lótus, quero muito ler inteiro também, porque eu só li algumas partes. Aqui sempre tem alguns rocinhos pra ler também. Quero muito ler Saramago, que eu só li o conto dele, é Desconhecida, acho que é assim o nome, né? E nunca li um livro inteiro dele. Eu tenho aqui o Ensaio sobre a Cegueira, tenho aqui As Intermitências da Morte, que também quero muito ler. E ali em cima tem História do Cerco de Lisboa. E os buracos são de onde eu já tirei os livros, né? Enfim, ali estava o Polímata. Aqui também tem outros que eu quero ler, que é Roma Antiga, Como Ler Literatura. Enfim, lá o Tudo sobre o Amor da Bell Hooks. Mas eu preciso ser realista e pensar numa coisa de cada vez, senão eu surto, né? Porque realmente é muita coisa. Vou deixar, né? Vou devolver isso aqui pro lugar. Aqui. Isso aqui tá aqui em cima porque eu andei mexendo nas estantes e ainda não devolvi ele pro lugar. Mas temos essa situação aqui, né? Como é que faz pra ler tudo ao mesmo tempo? E ler com qualidade, né? Ler com calma, porque eu não quero correr nas leituras, eu quero aproveitar bem elas. E pra isso, às vezes, a gente precisa mesmo demorar mais tempo. Enfim, sei lá, são 9h30 e eu já li um pedacinho de cada livro, só falta Os Irmãos Karamazov, que eu vou ler agora quando eu deitar. Mas eu queria mostrar essa confusão aqui, porque são vontades muito grandes que eu tenho. E eu não consigo, né, dar conta de tudo ao mesmo tempo, porém eu queria muito. Se a minha vida fosse sentar e ler e falar sobre livros, eu ia ser muito feliz. É isso. Eu já sou feliz, mas, enfim, seria mais feliz. E aí, tudo bem com vocês? Esse vlog tá meio por toda parte, assim, porque eu tô gravando em vários momentos aleatórios, assim, não teve muita continuidade. Mas queria trazer updates de leitura pra vocês, né?
Primeiro que eu terminei A Morte nos Olhos, a figura do outro na Grécia Antiga, do Vernon. E eu gostei muito desse livro, eu marquei bastante coisa aqui, como dá pra ver. Eu fiz alguns resuminhos, assim. Primeiro que, olhem que lindo. Tem essa capinha aqui. Tem bastante imagem. Bastante não, mas mais do que a maioria dos livros. E no final também tem vários exemplos de cerâmicas, principalmente, que mostram, né, as imagens do que ele estava falando. Tipo essas aqui. Essas aqui. E basicamente nesse livro ele tá falando da alteridade, né? Que seria o outro, a ideia de fronteira, de limite, da morte também, inclusive. Ele fala principalmente a partir de 3 divindades, né? Que é Ártemis, Dionísio e Gorgó, ou a Medusa. E fala o que faz, o que caracteriza a alteridade em cada um deles. E fala sobre ritos, fala sobre momentos de guerra, fala sobre rituais, a questão da relação dos cabelos com os cavalos, com as guerras, com o terror, o pavor, a morte, enfim, muitas relações interessantes. Eu achei uma leitura, um estudo muito legal. E eu nunca tinha lido nada, assim, dessa maneira. Gostei bastante e acho que o Vernon escreve muito bem, assim. Eu só tava sentindo que não tinha bem um fio condutor muito claro, além disso que eu falei, né? Porque cada capítulo poderia ser um ensaio separado, sabe? Então, senti um pouco essa descontinuidade, mas tinha momentos em que ele aproximava e amarrava um pouco as coisas, então tudo bem. Daí os meus queridos que estão em andamento, que eu tô adorando. Vou começar pelo Purgatório, que na verdade, assim, ó, eu amei o Inferno. Foi uma experiência de leitura, assim, muito daquelas impactantes, tipo, meu Deus, estou lendo a Divina Comédia, sabe? E tinha muito mais personagens interessantes no Inferno do que no Purgatório. Se bem que aqui tem algumas coisas interessantes, tem algumas frases bem legais, assim, umas construções imagéticas que eu tô gostando. Mas eu já marquei menos coisa do que eu tinha marcado no Inferno. Por exemplo, eu vou ler aqui uma frase que eu gostei, quando ele tá falando do caminho, assim, do sol. Ele sempre marca, assim, os momentos do dia com base no percurso que o sol fez ou que a luz tá, enfim. Tem muito mais por trás disso, tá? Mas vou só ler pra vocês essa parte aqui. Ó lume em que a minha fé concentro pelo caminho no qual me conduzes, dizia. Me guia para o certo daqui dentro. Tu o mundo aqueces e sobre ele luzes. Se outra razão contrária não houver, sejam-me sempre minha guia tuas luzes. Tipo, tá meio repetitivo, luzes, luzes, sim, mas eu acho bonito. Tipo, tem aquelas partes clássicas sobre a aurora que eu adoro. Quando falam da aurora de Rosa e os Dedos, tipo na Ilíada, ou aqui que ele fala: assim que as faces brancas e rosadas, lá onde estava eu, da bela aurora faziam-se, pela idade, alaranjadas. Ai, que bonito, sabe? Eu adoro essas coisas. Gosto muito. E eu acho que a gente tinha comentado isso lá no outro vídeo, mas que ele começa, né, de novo invocando a musa, a Calíope, a musa da poesia heróica, né? E ele fala assim: mas ressurge aqui a morta poesia, desde que a ti pertenço, ó santa musa, e aqui, Calíope, com a mesma harmonia, de novo surja, e meu canto conduza, com a qual cada infeliz pega admitira, ouvindo-a, já desesperar escusa. O final eu sei que é confuso, mas enfim. Bonito, bonito, gostamos, Dante, muito bom. Aí a gente tem a minha obsessão do momento, que é os Irmãos Karamazov, e eu amo quando o livro vai ficando marcadinho assim. Eu tenho usado azul pra tudo que é relacionado à religião ou frases que eu goste, porque tem muita questão, tanto de religião quanto de fé, quanto de a falta dela, né, quanto questões sobre a imortalidade, ou se existe uma vida após a morte, se questionamentos filosóficos, enfim, dos personagens. O laranjinha pra partes que eu ri alto, porque, cara, é engraçado. Amarelo não, rosa foram cenas com personagens femininas fortes, só que ridículo, tipo, sério, Dostoiévski sabe ser ridículo, né? Quando, enfim, tem umas personagens que ele se puxa, sabe? Tipo, teve uma que eu marquei aqui, que é isso, cara. Mas eu queria ler pra vocês aqui algumas das frases que eu gostei, assim, recentemente. Eu não sei se eu contextualizei, tá? Mas Os Irmãos Karamazov é um grande romance, ele é um romance inacabado, então Dostoiévski não escreveu o final que ele tinha pensado pro livro. Até eu tô muito curiosa como é que vai ser a leitura, né, do segundo volume. Mas aqui
até agora. Eu tô no primeiro volume, tem um outro volume também mais grosso que esse. São 1040 páginas dessa edição aqui da 34. E a gente tem 3 irmãos, que são o Dmitri, que é o mais velho, o Ivan e o Alexei, ou Alyosha. Esses dois são da mesma mãe, tá? Vocês entenderam? O Dmitri é de uma mãe e o Alexei e o Ivan são da outra mãe, mas é o mesmo pai, que é o Fyodor Pavlovich. E esse pai é um cara, tipo, é um beberrão, é um palhaço, ao mesmo tempo ele tem grana, ele... os divertimentos dele são os mais terrenos, assim, e os 3 irmãos são extremamente diferentes, cada um tem personalidades totalmente opostas, assim. Tipo, o Ivan é um intelectual, ele é filósofo, escritor, escreveu um jornal. O Dmitri já é um cara mais grosseirão, assim, mais mão na massa. Ele meio que é responsável com dinheiro também, fez várias cagadas, tem uma questão ali com mulheres que ele tá com problemas. E o Alyosha, ou Alexei, ele é monge, ele mora no mosteiro, e ele tá tentando conciliar ali os irmãos e o pai, que estão brigando horrores, tipo, ameaça de morte pra lá e pra cá. Enfim. Aí nessa parte, tá falando do Alyosha, sobre ele ter compaixão lá com uma determinada situação. Se não me engano, era sobre o Ivan que ele tava pensando. Mas diz assim: e o coração de Alyosha não podia suportar o desconhecido, porque a índole de seu amor sempre fora ativa. Amar passivamente ele não conseguia. Se começava a amar, imediatamente começava também a ajudar. Eu acho que ele tava falando dos 2 irmãos aqui, que ele não sabia, tipo, o que fazer porque os 2 estavam em conflito. Ou os irmãos com o pai. Aqui tem outra parte que várias partes me lembraram desse outro livro que eu tô lendo, que é sobre o mal. Eu acabei de começar a ler, mas, tipo, ele já tá começando com o mal na ficção. Mas o que seria essa ideia de mal, né? O mal, o que é o mal? E o mal como justificativa de algo que é incompreensível, é indizível, é inerente, assim, à natureza. Enfim, muitas relações eu adoro quando isso acontece, que os livros se conversam, né? E aí eles estão falando... Eu vou ler. Eu acho que aqui quem tá falando é o pai. Sim, é o pai que tá falando com a Alyosha. Ele diz... por enquanto ainda sou um homem, apesar de tudo. Tenho apenas 55 anos, mas ainda quero permanecer uns 20 no rol dos homens, porque vou envelhecer, ficar um trapo, e elas, as mulheres, não vão querer vir à minha casa de boa vontade. E é por isso que eu vou precisar de um dinheirinho. É por isso que venho juntando cada vez mais e mais só pra mim, meu amável filho Alexei Fyodorovich. Que fiquem vocês sabendo, porque quero viver até o fim em minha sujeira, fiquem vocês sabendo. Na imundícia que é mais doce. Todos falam mal dela, mas nela todos vivem, só que às escondidas, enquanto que eu sou transparente. Pois foi por essa minha simplicidade que todos os sujos investiram contra mim. Já para o teu paraíso, Alexei Fyodorovich, não quero ir, fica tu sabendo. E para um homem direito é até indecente ir para o teu paraíso, se é que ele existe mesmo. E eu tô lendo, tipo, Dante indo pro paraíso, sabe? Adoro essas coisas. A meu ver, a pessoa dorme e não acorda mais. Descobre que não existe nada. Lembre-se de mim se quiserem, e se não quiserem, o diabo que os carregue. Eis minha filosofia. E eles têm várias discussões, ali embaixo que ele fala que ele é um homem mau mesmo, tipo, essa é a explicação dele pra ele ser assim, não sei o quê. E sempre tem esses embates sobre se existe ou não vida após a morte, ou salvação, que seja. Aí eu tô marcando em amarelo momentos em que alguém dá spoiler do que vai acontecer, porque vai rolar um assassinato aqui, que pra quem não sabe eu não vou dizer pra não dar spoiler. Talvez eu já tenha falado em outros vídeos, né, mas... Enfim, aí momentos que deram spoiler eu marquei em amarelo, porque, tipo, ele já tá falando o que vai acontecer no livro, sabe? Aqui tem uma parte muito boa também, que eles estão falando sobre se existe Deus, se existe imortalidade, né? Aí tem um diálogo que assim, ó, quando for uma pessoa falando eu vou fazer assim, quando for a outra eu vou fazer assim, tá? Não, Deus não existe. Alioshka, Deus existe? Deus existe. Ivan, a imortalidade existe? Vamos, alguma que seja, mesmo uma pequena, a mais ínfima? Também não existe mortalidade. Nenhuma, nenhuma. Ou seja, o zero mais absoluto ou algo? Será que existe algo? Alguma coisa? Apesar de tudo, não é o nada. Zero absoluto. Alioshka, existe a imortalidade? Existe. E Deus? E a imortalidade? Tanto Deus como a imortalidade. É um Deus, é em Deus que está a imortalidade. Daí eles falam mais coisa aqui, quando chega mais embaixo, ele fala...
Não existiria absolutamente civilização se não tivessem inventado Deus. Não existiria sem Deus? Sim, e nem o conhaque existiria. Mas apesar de tudo, vou ter de lhe tirar o conhaque. Porque o velho não parava de beber e daí ele tira o conhaque do cara. Enfim, eu não sei se dá pra ter uma ideia, mas Dostoiévski é sempre uma experiência de leitura, né? E ele te prende, sabe? Tipo, eu tô muito... Se eu tivesse tempo... Tipo assim, eu digo isso, mas nesse momento eu escolhi gravar vídeo em vez de estar lendo, né? Isso é uma coisa que sempre me pega. Tipo, o momento que eu tô gravando é um momento que eu não tô lendo, que eu não tô estudando, né? E aí eu fico pensando... Será que eu leio? Será que eu gravo um vídeo, sabe? Não sei. Eu gosto muito de fazer as duas coisas e eu queria ter bastante tempo pra fazer bastante de todas essas coisas, né? Mas enfim. Vou aproveitar para atualizar vocês sobre o meu trabalho de História da Arte. No fim deu tudo certo, tá? Fiquei com A na disciplina, foi uma disciplina maravilhosa, não faltei nenhuma aula, eu amei, eu li, estudei bastante para escrever o trabalho final, mas eu cometi uma gafe bem forte. Lembra que eu falei que era para escolher uma pintura do Renascimento e outra do Barroco para comparar? Eu acabei pegando uma pintura do Rococó, em vez do Barroco. Tudo porque, quando eu fui pesquisar o artista, colocava ele como parte, né, do movimento barroco, só que muito influenciado pela escola de Veneza. E, detalhe, que assim, eu estudei barroco lá na escola, tipo, 10 anos atrás, e eu não lembrava o que caracterizava, né, uma pintura do barroco, e nessa disciplina a gente viu, quer dizer, do rococó, né, não lembrava o que caracterizava uma pintura do rococó, e nessa disciplina a gente viu renascimento, maneirismo, e quando eu escrevi o trabalho a gente nem tinha visto ainda bem o barroco. Então, enfim, a professora acabou, tipo, ela entendeu, né, ela falou, tu fez um bom exercício de análise aqui, tá tudo certo, porém tu escolheu uma coisa do rococó, que não era o objetivo do trabalho, né, mas enfim, vivendo e aprendendo, né. Por isso que eu falei pra vocês que eu não queria dar nenhum detalhe sobre o trabalho antes de a professora ter corrigido, porque eu sabia que podia ter acontecido alguma coisa assim, né, eu nunca tinha feito uma leitura de imagem, e eu não acho que ficou boa, tá, e também a professora nos explicou bastante, assim, na última aula. Muita gente acabou cancelando a disciplina, porque a gente teve as enchentes, né, aqui no Rio Grande do Sul, nosso semestre ficou todo errado, muita gente passou por muita coisa e não ia conseguir, obviamente, priorizar a faculdade nesse momento. Então, era uma turma que tinha uns 27 e caiu para 13 alunos só. E aí, nessa última aula, a gente conversou bastante, ela falou que esses autores que a gente usou, né, acho que eu tinha comentado, a gente usou o Wolfling, o Hauser, nessa análise final do trabalho, alguns alunos usaram, tipo eu, porque ela tinha recomendado, mas ela falou que esses autores são super antigos, já são mais datados, que tem questões que já são ultrapassadas mesmo do que eles trazem, até porque já se tem um outro entendimento, né, de análise de imagem do que se tinha naquele momento em que eles escreveram, né, os livros. Mas da mesma forma foi um exercício interessante, né, eu sofri um pouquinho pra fazer, mas tudo bem, já passou, não vou fazer tão cedo de novo. Até gostaria de fazer História da Arte 4 em seguida, mas eu tenho outras prioridades, então eu tenho que ficar mais pra frente. Mas esse foi o update, assim, então deu tudo certo, fiquei com A. Tinha tido um outro trabalho também, que também fiquei com A. Então é isso. Ela também falou que ela não foi tão criteriosa esse semestre, né, tendo em vista tudo que aconteceu, ela também tava super cansada. Então eu tenho certeza que ela nos deu uma colher de chá. Talvez numa circunstância normal eu teria tirado um belo B, mas também não tem problema.
essas coisas que mexem com a gente de validação acadêmica, né? Quem tem isso também vai entender. Mas então era esse o update sobre o trabalho de História da Arte. E aí eu tô de férias, né, da URGS por enquanto, do semestre. Eu resolvi pausar o italiano também, eu vou fazer uns testes, provavelmente. Vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas não vou fazer no Nelly agora no próximo semestre. Tô fazendo francês com a Val, que eu acho que vai até outubro, ali na Piaf, francês particular. E é isso, né? Tô estudando bastante. Eu tô reassistindo aquele curso do Lumina que eu comentei pra vocês no meu vídeo de dicas de literatura grega, né? Que é o curso Poesia Grega. Tem a segunda edição e tem a edição de 2024. Eu recomendo muito esse curso, é gratuito. O antigo dava certificado, eu não sei se o novo tá dando. Mas se vocês gostam desse assunto, pesquisem, tem tipo as coisas musicadas lá. E a outra coisa que eu queria comentar enquanto a gente tá aqui é que do Sobre o Mal, eu queria ler pra vocês essas partes que eu marquei, porque eu tô gostando muito, né? Eu só li a introdução. A ideia é ler mais desse livro hoje. Ele fala aqui que ter chamado a ação de má, foi um caso lá que um policial chamou a ação de uma criança que fez, acho que assassinou outra criança, alguma coisa assim, e chamou a criança de má. Ter chamado a ação de má significa que ela estava além da compreensão. O mal é incompreensível, é apenas uma coisa em si mesmo. Aí ele também fala que, por outro lado, acredita-se que o mal não tenha causa, ou que seja sua própria causa. Como veremos, este é um dos vários pontos de semelhança entre ele e o bem. Além do mal, só Deus é considerado a causa de si mesmo. Outra parte aqui que eu achei muito boa é que não existe uma diferença absoluta entre ser influenciado e ser livre. Boa parte das influências que sofremos tem de ser interpretada para afetar o nosso comportamento. E a interpretação é uma atividade criativa. Não é tanto o passado que nos molda, e sim o passado, tal como nós, consciente ou inconscientemente, o interpretamos. E nós sempre podemos passar a decifrá-lo de maneira diferente. E é muito isso que a gente faz em processo terapêutico, né? Com psicólogo, enfim, psiquiatra. Rever essa nossa interpretação, né? Das coisas que a gente passou. Aqui, só pra encerrar, porque daí é o fechamento, meio que o resumo que ele dá das ideias que ele vai trazer nesse livro, é que a era moderna testemunhou o que se poderia chamar de uma transição da alma para a mente, ou, se preferirem, da teologia para a psicanálise. Em diversos sentidos, esta última é uma substituta da primeira. Ambas são narrativas do desejo humano, embora para a fé religiosa esse desejo possa ser finalmente consumado no reino de Deus, ao passo que para a psicanálise ele deve permanecer tragicamente insatisfeito. Nesse sentido, a psicanálise é a ciência da inquietação humana, mas a teologia também é. Com Freud, a repressão e a neurose desempenham o papel daquilo que os cristãos conhecem tradicionalmente como pecado original. Em cada caso, considera-se que os seres humanos nascem na doença, mas isso não faz que a redenção seja inacessível. A felicidade não está fora do nosso alcance, só que ela exige de nós um rompimento e uma transformação traumáticos para os quais os cristãos dão o nome de conversão. Aí, mais pro final, ele fala que a teoria do mal que exponho neste livro recorre bastante ao pensamento do Freud, sobretudo ao seu conceito de pulsão de morte. E, enfim, é que ele fala que o mal tem tudo a ver com a morte, mas tanto com a morte do malfeitor como daqueles que ele extermina. Isso é só na introdução e, tipo, só algumas frases, né? Agora ele tá falando de ficções a respeito do mal, tá falando de um livro específico, e eu tô achando muito legal.
queria falar pra vocês aqui um pouquinho de mais trechos que eu gostei desse primeiro volume dos Irmãos Karamazov. Só que eu tava lendo antes de dormir ontem e eu tava sem minhas flags perto da cama. Então eu não marquei ainda. Mas queria ler pra vocês mais alguns trechos aqui que, enfim, tem a ver com o quanto eu tô gostando dos Irmãos Karamazov, né? Tem o Ivan confessando pro Alyosha que ele disse que não consegue entender como se pode amar o próximo. E ao ver dele, é justamente o próximo que não se pode amar. Só os distantes é possível amar. E aqui tem toda uma parte que se relaciona com aquele livro que eu tô lendo sobre o mal, né? Falando sobre o que é o bem, o que é o mal, os adultos, as crianças. Ele fala um monte aqui sobre torturas feitas a crianças, é um negócio horrível, e o uso de açoites e punições dessa forma, assim, na Rússia, que era muito comum. Mas voltando aqui, no meio desse discurso aqui do Ivan, ele fala, às vezes se fala da crueldade bestial do homem, mas isso é terrivelmente injusto e ofensivo para com os animais. A fera nunca pode ser tão cruel como o homem, tão artisticamente e tão esteticamente cruel. E depois ele fala, acho que se o diabo não existe, e portanto o homem o criou, então o criou a sua imagem e semelhança. E daí o Alyosha responde, nesse caso, exatamente como Deus. E eles têm uma longa conversa, assim, discutindo essas questões, né? Porque o Alyosha, que eu já comentei, é o monge, né? Que tá saindo lá do mosteiro e tá indo pra vida. E o Ivan é o irmão intelectual, filósofo, enfim. E o que mais eu ia falar? Ah, sim, eu comprei 2 livros recentemente, sendo o primeiro deles sobre a brevidade da vida, do Sêneca, que eu queria muito ler porque tá há um tempão na lista lá dos mais vendidos da Amazon, eu queria muito saber por quê. E igual eu fiz no Instagram, eu vou mostrar aqui também o marca-páginas muito fofo que meu namorado fez, coisa mais querida. E eu já comecei a ler, é bem curtinho, rapidinho. Tô entendendo, né? Tipo, é uma mensagem bem, enfim, comum. Comum não, mas como é que eu posso colocar assim? Aquela coisa que, tipo, a gente tem que aproveitar a vida, né? Que a vida é curta, mas na real não é curta. As pessoas falam que é curta, mas na verdade a gente tem o tempo, só que tem que saber como aproveitar ele. Enfim, quando eu ler mais eu conto melhor pra vocês. E o outro livro que eu peguei é o 12 Lições sobre a História, que é um livro que eu li 1 ou 2 capítulos lá no início da graduação em História, na disciplina de Introdução à História. E eu lembro de ter gostado, assim, só não me lembro muito bem quais foram os capítulos que eu li, mas tenho curiosidade de reler, e daí finalmente peguei porque tava um tempão na minha lista da Amazon. E foi isso. Eu tô aqui jantando uma pizza, enquanto tava esperando pra entrar na aula de francês, e agora já tá na hora. De vez em quando eu compro roupas que eu tô precisando, e claramente eu tenho uma cor preferida. Vamos aos recebidos pagos no meu cartão. Eu sempre compro roupa na Renner, na Yukon, tipo, eu não sou muito inventiva, assim, e é isso, né? Tá tudo bem. Uma blusinha que não é igual a todas que eu tenho. Tipo, eu só tenho blusas pretas com golinha. E ela tem essa texturinha, que é a única coisa que diferencia as minhas blusas, na verdade, né? Porque eu tô com, tipo, 2 que estão boas pra usar na rua, assim, e umas 3 que já tem muitos anos de idade. E a cada ano eu compro, sei lá, menos que uma. Quando eu encontro uma boa, eu compro. E daí eu resolvi tentar comprar pela internet, porque sendo da Renner eu consigo trocar, né? Se eu não curtir, eu não sei o que é esse aqui. Eu acho que é uma blusa também. Só que essa de manga curta. Também um pouquinho parecida com as outras que eu tenho. Mas, tipo assim, eu não sei o que fazer. É o que eu gosto e é o que eu acho que me veste bem, sabe? E eu não tenho tempo e dinheiro pra comprar coisas que são muito diferentonas, porque daí elas têm menos uso, né? Tipo, é mais fácil eu usar as coisas que já combinam, que eu já sei que eu gosto. Apesar de que aí eu fico com pouquíssimas variações, né? Adivinhem?
Cara, desse formato aqui, eu acho que é o meu formato preferido. É quando tem uma golinha e ela é, tipo, cavada, assim, porque eu sou muito calorenta, eu sinto muito calor. Isso aqui é ouro pra mim. Eu já amei, nem experimentei ainda. Eu não sei se os tamanhos estão certos, né, porque historicamente eu sempre usei P, mas hoje em dia eu tô usando algumas coisas M. Então eu não sei como é que estão os tamanhos, né. Essa é outra blusinha e ela tem uma textura legal. Vamos ver como é que fica no corpo, né? Já tá me dando preguiça porque eu vou ter que experimentar isso tudo, mas tudo bem. Eu acho que isso daqui é uma saia. É uma saia. E não sei se vai ficar bom o tamanho na cintura, eu acho que vai ficar grande. Essa eu peguei 38 e eu acho que eu devia ter pego 36. Eu uso 36 ou 38, depende da coisa. Mas acho que só experimentando pra ver. E esse tecido amassa horrores. Mas espero que seja bonitinho. E se não for, eu troco. Ai, eu acho que isso aqui é outra blusinha. É... Essa é diferente, porque ela não tem aquele formato, mas ela também é sem alça, né? Sem manga. Ai, ai. Amo minhas roupinhas pretas. Não sei o que é isso aqui. Ah, então, o meu clássico do verão, principalmente em casa, são essas regatinhas, tipo, croppedzinha, porque eu só uso calça de cintura alta, praticamente. Mas eu não vou usar isso aqui pra trabalhar, por exemplo, presencial, não. Por isso, outras coisas que eu amo home office, né? A gente não gasta com roupa. Tipo, tu não tá gastando tuas roupas boas, porque tu pode usar roupas antigas em casa. Esse aqui era o moletom da história que a minha barra, né, a minha turma fez, acho que lá em 2018. Ah, isso aqui é um blusãozinho. Tipo, parece que eu tenho muitos blusões pretos, mas eu não tenho muitos que, tipo, não tão extremamente velhos e esfarrapados. Mas comprei um aqui, ó, bonitinho, esse, gostei. Espero que caia bem quando vestido, né? Talvez seja outra blusinha preta. Manga comprida, tá? Diferente. Diferente, essa aqui não tem gola. E a manga comprida. Porque eu tô com poucas, né, como eu falei. Bah, esse aqui eu tenho medo porque é uma calça. E eu nunca compro calça... Quer dizer, eu compro calças online, mas geralmente não da Renner. De lojas mais aleatórias. Eu peguei tamanho P. Vamos ver. Ela tem uns detalhes de bolso, assim. Ela é um tecido bem gostoso, tipo, é maciozinho. Parece ser confortável. Mas a cintura não é elástica. Fico triste com isso, porque acho que as coisas ficam mais... te vestem melhor, sabe? Quando elas têm elástico na cintura e aí elas caem, tipo, fluem, assim, no resto do corpo. Acho que esse é o segundo e último blusãozinho. É um croppedzinho. Com as mangas bufantes. Eu adoro manga assim. E agora as coisas mais diferentes. Temos uma saia. Que é... Ah, ela é um azul marinho muito bonitinho. Eu achei que era preto, mas tudo bem. Ela é mais longuinha, tem uma fenda. E eu tenho uma muito parecida, mas ela é diferente. Ela é diferente. As minhas roupas são todas muito parecidas, mas elas são diferentes. Que fofinho, tem botãozinho. Ah, eu amei. Não sei o que vai ser desse tamanho, que eu peguei M. Ai, talvez eu precise ir no shopping trocar. Mas, vamos ver primeiro. Última coisa, não é preta, é uma blusinha branca. E é pra treinar. Ela tem um tecido bem, aqueles bem que respira, sabe? Isso é as costas. Não precisava estar escrito isso, né? Mas eu achei bonitinha e eu acho que o caimento vai ser bom. E se for gostosinha pra treinar, tá ótimo. Eu acho que ela veio com um defeito de fábrica. Porque vocês estão vendo que essa etiqueta tá costurada. É. Essa aqui eu adorei, mas eu já acho que eu vou ter que ir lá trocar de qualquer forma, mostrar isso aqui. Tipo, eu não teria como ter feito isso em casa, entendeu? Tá. Então, a primeira já tá separada aqui.